Chegou a hora de ajustarmos a nossa política monetária. Essa foi a fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell, aquele jovem senhor ali, no luxuoso simpósio em Jackson Hole, dito hoje, no seu pronunciamento às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Bom, no contexto geral, ele foi muito claro no quesito a corte de juros, né? A fala chave dele deixou isso bem exposto. Mas, como de costume, ele não disse o tamanho dessa amplitude, o tamanho desse número, né? Esse corte, de quantos por cento será. Isso realmente ele não disse. Aumentaram as apostas em um corte de 0,5%, mas o movimento ainda, o entendimento principal ainda rola dentro de um contexto de 0,25% de corte agora na reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que começa no dia 17 e termina no dia 18. Mesma data que nós teremos também a nossa reunião aqui no Brasil, do nosso Copom de decisão da taxa Selic. Bom, na América Latina, olhando pós-falas de Jeremy Powell, nós tivemos uma valorização das moedas em geral. O real brasileiro não ficou diferente disso, né? Ele também se valorizou. Ele hoje ele teve de ganhos praticamente tudo que ele perdeu ontem, né? Falando em taxas, tudo que a taxa do dólar subiu ontem frente ao real brasileiro, ela perdeu boa parte disso, com algumas ressalvas. Daqui a pouco eu mostro no gráfico. Os bancos centrais do mundo inteiro, da América Latina, por ser um comportamento de moedas emergentes, tiveram essa movimentação semelhante, como eu acabei de dizer, óbvio, respeitando a política monetária de cada banco central. Falando do Brasil, as coisas não mudaram muito, então o mercado corrigiu. A gente pode surfar ainda mais algumas ondas de quedas, isso não é impossível, vou mostrar isso para vocês no gráfico, mas eu ainda vou respeitar o contexto de mercado. Eu não enxergo um mercado muito vendedor com a taxa spot superior a 5,36. Se o mercado vier trabalhar abaixo disso, a gente perde o contexto de alta mensal, mas o movimento principal ainda é de alta, eu venho dizendo isso exaustivamente. Ainda assim, ainda que o mercado venha trabalhar abaixo de 5,36, eu ainda vejo um suporte em 5,20 e esse movimento como um movimento de curto prazo. Eu estou dizendo isso para vocês, configurando um cenário de queda de juros nos Estados Unidos, como o Jeremy Powell disse hoje, e uma alta de juros no Brasil, mas a gente não sabe se é esse cenário exato que vai acontecer. Nos Estados Unidos as coisas vão ficando melhor desenhadas e isso eleva o apetite a risco, o que possibilita o ingresso de capital no Brasil. Mas aqui no Brasil tem dois fatores que me preocupam um pouco particularmente. O primeiro, a gente não tem convicção de alta na taxa de juros. O diretor do Banco Central, Galípolo, fala uma coisa, o presidente do Banco Central, na atualidade, até dezembro pelo menos, Roberto Campos Neto, diz algo um pouquinho mais ameno, não vai no mesmo ritmo do diretor do Banco Central, e esses dois discursos trazem um pouco de incerteza. Bom, segundo fator, a desancoragem, né, da nossa inflação, uma política fiscal que não sustenta o arcabouço de pé, são cenários dentro do nosso contexto interno que preocupam, e por isso que toda vez que eu falo em possíveis quedas nas taxas cambiais, eu tenho esse zelo, porque a gente não pode ignorar esses fatores que eu estou trazendo aqui, porque são muito relevantes, ok? A agenda da semana que vem, ela merece uma especial atenção. A gente tem nada mais, nada menos do que o PIB dos Estados Unidos trimestral e a medição de 12 meses. E para fechar a semana, a gente também vai ter o PCE, que é o núcleo de preço da economia norte-americana, é como se fosse o nosso IPCA. Ele é mais observado pelo Fed do que o próprio CPI. Então, são dados que merecem a nossa atenção, ok? Agora vamos para os gráficos, dar uma olhadinha nas principais moedas aí, dar um giro pelo mundo. Começando pelo gráfico do dólar versus real brasileiro, a gente tem aqui o contexto de mercado já muito batido nas nossas análises, né? Reta A, B, C, D e essa próxima reta que vai se configurando aqui como um contexto de alta com topos e fundos ascendentes até aqui sem novidade nenhuma. O que me chamou a atenção na movimentação desses dias foi o seguinte: primeiro ponto, o suporte que eu classifiquei como ponto Y, ele foi respeitado. A taxa spot de R$ 5,36. Qualquer mercado que feche abaixo dessa taxa no dólar
a gente perde o contexto de alta na leitura mensal. Isso não aconteceu até o momento. Segundo ponto de observação, a queda de maior influência nesse período, em agosto, nós tivemos duas quedas bem expressivas, uma antes do dia 15 e essa de 5 pregões atrás, onde o mercado testou as mínimas de 5,37, ele recuperou e entrou nesse novo canal de alta aqui que eu configurei hoje pela manhã. Essas duas retas, elas significam o quê? Eu peguei a reta C, tá? Que foi o movimento aqui de julho, e projetei aqui para o contexto atual, pegando como fundo o suporte de R$ 5,44, porque foi um movimento lateral aqui de uma semana atrás. Bom, beleza. E eu tracei uma outra reta, pegando essa mínima de 5 dias atrás, para traçar um canal de alta aqui também, dentro de uma leitura semanal. E o que me chamou a atenção? Bom, além do canal bem configurado, a alta de ontem, que fez a paridade caminhar acima desse canal, e a baixa de hoje, foram respeitados, a gente pode dizer assim. O mercado, a queda de hoje praticamente devolveu todos os ganhos que o dólar teve no dia anterior, né, ou vice-versa, melhor dizendo, porque ontem o mercado operou em alta, o dólar se valorizou e o real se desvalorizou. Hoje, pós-fala de Jerome Powell, o movimento foi oposto. A gente segue em tendência de alta como o movimento principal, mesmo com as quedas recentes. Eu acho que é isso que todo mundo está querendo saber. Eu identifico abaixo de 5,44 um cenário de venda no diário, no curtíssimo prazo, tá? E uma venda forte no rompimento de 5,36, aonde eu projeto um teste em 5,20, também movimento de curto prazo, só que com uma maior intensidade de vendas, ok? Todo o contexto do cenário local que eu falei agora há pouco fundamenta a minha explicação, a minha crença em quedas de curto prazo, tá bom? Então vamos agora olhar o euro. Bom, após esse período aqui do dia 12 até o dia 20, 19, de lateralidade na paridade euro por real brasileiro, o mercado nessa paridade engatou também uma alta, né, muito fruto da entrada de capital estrangeiro. Depois disso, a gente também teve um período de aversão ao risco e aí o mercado começou a corrigir. Mas o euro, ele tem uma movimentação mais intensa, mais forte frente ao real brasileiro, porque no contexto internacional, no índice DXY, onde nós temos o dólar de um lado e o euro do outro com 51% nesse outro lado da balança, toda vez que o dólar lá fora se desvaloriza, o euro ganha terreno. Então o euro ele vem expressando uma valorização no cenário internacional e, consequentemente, isso reflete aqui no Brasil perante a nossa moeda, a nossa divisa, o real brasileiro. Dentro de todo esse contexto, eu também tracei um canal de alta, como vocês podem ver aqui, e o mercado vem respeitando. Então, partindo desse princípio, o que eu identifico? A banda de Bollinger trabalhando aqui acima de 5,31 como uma máxima, uma resistência máxima. Depois disso, um mercado que vai trabalhar vendido abaixo de 6,14, que é a taxa que ele está caminhando aqui no fechamento dessa sexta-feira, no encerramento dessa semana, tá? A zona justa de valor, o preço de equilíbrio, né, que é classificado pela média móvel de 9 períodos, em 6,08, perdão, R$ 6,08, beleza? 6,08 é a taxa, beleza? E uma venda mais expressiva abaixo de R$ 5,98. Ainda assim, eu encaro isso como realizações de curto prazo, a exemplo do que eu disse com relação ao dólar. Tendência de alta ainda é o movimento principal também no caso do euro frente à divisa brasileiras, mas com ressalvas. Por quê? Porque lá fora o euro ele ganha espaço, ele ganha força toda vez que o dólar se desvaloriza. E como a gente está vivendo uma política monetária nos Estados Unidos de flexibilização, de cortes nas taxas, a tendência do euro ganhar força devido a esse diferencial de taxas de juros entre Estados Unidos e zona do euro, vai fazer com que a moeda europeia, a moeda da zona do euro se fortaleça, tá bom? Mas como vocês podem ver, é visível que o euro também caminha dentro de um canal de alta, mesmo com a queda no intraday de hoje, beleza? Gente, eu fico por aqui. Se vocês tiverem desejo de alguma outra análise, de alguma outra moeda, mande mensagem nas minhas redes sociais, para os nossos profissionais, a área comercial da Advance, a mesa de operações, que eu faço análises personalizadas, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um maravilhoso final de semana e até segunda-feira que vem. Valeu!